Então, gente, só para ter na gravação, essa é a disciplina matemática básica do primeiro ano de agroecologia. Nesse primeiro ciclo, que começou desde semana passada, nós vamos estudar os números racionais, com foco nas frações, né? Porque os números racionais, por trás dele, tem as frações como os principais elementos. Ok? Então, aqui nós temos a ementa que vocês puderam ver lá no plano de ensino e no plano de ciclo. Então, gente, sempre lembre de todo o ciclo olhar o plano de ensino, o plano de ensino não, o plano de ciclo fundamental. O plano de ensino você vai estar lá para ver tudo que nós vamos estudar neste componente, e o plano de ciclo, cada ciclo muda. Lá vai estar informando qual vai ser os tipos de avaliações, mas geralmente eu faço lista de exercício e um questionário, ok? Geralmente é isso. Então, aqui tem a ementa, né? Do que deveríamos ver, o que vamos ver neste componente. Então, vamos iniciar. Números inteiros. Outra coisa. Caso vocês achem que eu esteja falando muito rápido, alguma coisa pode dizer, viu? Ou se não entendeu, manda aí no bate-papo, ou se quiser abrir o microfone, também fique à vontade. Ok? Então, vamos lá. O que são números inteiros? Hoje, Gustavo estava falando que não entendia o que é conjunto, né? Conjunto nada mais é do que uma coleção, uma reunião de coisas que tem alguma característica em comum. Às vezes não, mas geralmente sim. Os números, eles têm vários tipos de números. Por exemplo, os primeiros são os naturais. Como são os números naturais? Os naturais é aqueles que a gente usa para contar, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o infinito. Esses são os naturais, certo? Se a gente pegar todos esses números que eu uso para contar, juntar com zero, que também é o natural, e juntar com os números que são oposto dele, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e reunir tudo isso, eu vou ter o conjunto que eu chamo de conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z. Ok? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Eu gosto de falar assim que ele é inteiro, né? Não vai ser aqueles números com vírgula. É 2, 3, menos 2, menos 5. Ok? Então, esses são os inteiros. Certo? Depois dos inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, que é o nosso objetivo de estudo desse ciclo. O que são os números racionais? São todos aqueles números que eu posso escrever em forma de fração, em que o numerador e o denominador, numerador a parte de cima da fração, denominador a parte de baixo, ambos são números inteiros. Então, em cima pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 milhão. Embaixo pode ser também 1, 2, 3, 20, menos 50. O único que não pode ser embaixo é o zero, porque não existe divisão por zero. Uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números, certo? Então, qualquer número que eu posso escrever como sendo uma fração, certo? Isso, de números inteiros, ele vai ser um número racional. Aí, por exemplo, professora, então, aqui embaixo acho que tem exemplos. O zero, ele vai ser um número racional. Uai, mas ele tá escrito em forma de fração? Sim, por que não? Ó, eu posso simplesmente... Opa! O traço saiu feio, esse acabei de consertar. Eu posso simplesmente passar um tracinho, né? Aqui e colocar 1.
0 dividido por 1 é 0. Isso aqui não é divisão entre dois números inteiros? Então, isso aqui é um número racional. Então, todos os números naturais, todos os números inteiros, são também números racionais. Geralmente, a gente faz o seguinte, ó. Tem um conjunto dos números naturais, aí depois, os naturais é a união dos naturais, depois vem os inteiros, que os naturais estão dentro, e depois vem os números racionais. Essas letras aqui, vem tudo dos nomes deles em latim. Então, natural é aquele conjunto que eu uso para contar, lembra disso? Inteiro são todos os naturais e seus opostos, e racionais, todo número que eu consigo escrever em forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, ok? Por exemplo, o número raiz de 2, ele não é racional. Ah, professora, se eu colocar 1 aqui embaixo, vai ficar em forma de fração. Vai. Porém, raiz de 2 é inteiro? A resposta é não. Então, por isso que esse número aqui, raiz de 2, ele não é um número racional, ok? Ele vai ser outro grupo que a gente chama de irracional. Então, não é só escrever em forma de fração. Tem que tanto o numerador quanto o denominador serem números inteiros, ok? Então, vamos lá. Outra forma de ver os números racionais é na sua notação decimal. Toda fração, se eu dividir o numerador pelo denominador, basta dividir mesmo. Pego o 4 aqui e divido por 5. Vai gerar um número decimal, que seria o nosso número com vírgula. Então, 4 quintos é igual a 0,8. Então, ambos esses números aqui são números racionais, ok? É o mesmo número, na verdade. 5 oitavos dá 0,625. 6 nonos, que é a mesma coisa que 2 terços, que é igual a 0,6666. Então, os números racionais só geram dízimas finitas ou periódicas. O que é isso? Dízima finita é um número que tem fim, 0,8. E periódica é aquela dízima que o número se repete. Tá vendo aqui que o 6 se repetiu várias vezes? Aqui, e tem esses 3 pontinhos, significa que esse número, digamos, tem parte decimal infinita. Oi, Fagner, queria falar alguma coisa? Tá tranquilo, gente? Eu falo assim mesmo, um tanto, viu? Tá tranquilo, né? Ótimo. Não, quem falou não? O que que... Não. Ah, tá. Ah, tá. Não, que ele não queria falar nada. Ok, então bora continuar. Então, o que é a ideia principal, então, do número racional é a fração, né? Ela surgiu no Egito para demarcar áreas de plantio ao longo do rio Nilo. Então, eles viram que os números inteiros, eles não eram suficientes para demarcar todos os pedaços. Existiam partes lá que não correspondiam ao todo. Então, aí surgiu a ideia dessa fração, né? Ter que demarcar em vários pedaços e pegar alguns para passar para outras pessoas, ok? O conceito. A palavra fração vem do latim fractus, que significa partido, quebrado, certo? Uma parte de alguma coisa. E é a representação das partes iguais de um todo. E qual é a função da fração? Representar números que indicam uma ou várias partes de um todo, que foi dividido em partes iguais. Então, se eu pegar alguma coisa e dividir ela em partes iguais, e pegar uma parte daquilo lá, eu estou fazendo uma fração, certo? Onde a gente vê os números racionais no dia a dia? Por exemplo, aqui em um catálogo de supermercado,
lá tem vários números, né? Os preços, porcentagem. A porcentagem é uma fração, sabia? Porque, ó, 20%. O que é 20%? Seria 20 por 100. Então, isso aqui, toda vez que eu escrevo porcentagem, já é uma fração de cara. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Uma placa de velocidade tem ali 20 km por hora. Quilômetro dividido por hora. Então, é uma divisão. Então, a fração por trás tem a divisão. O nome racional, ele vem do nome razão também. Então, a fração é uma razão entre o numerador, uma ou mais partes iguais, e o denominador, que é o total das partes de um todo. Então, aqui nessas duas pizzas, a primeira, eu tenho 8 pedaços em 8. Então, eu tenho uma pizza completa. 8 dividido por 8 é 1. Então, por isso que ela é completa. Toda vez que nós queremos o todo em alguma coisa, isso corresponde a... Ó. Escreve, corresponde a 1. Sempre eu quero o todo. Eu quero aquilo tudo, corresponde 1. Ou então a fração aqui, ó. Eu comi 3 pedaços. Quantos pedaços da pizza sobrou? 5 oitavos. Então, tem 5 em 8, que era o todo. Pronto. Isso aqui, vocês já sabem, tranquilo. A porcentagem é uma razão, que eu falei, né? 20% é 20 sobre 100. A velocidade, que é a razão entre a distância e o tempo. Na probabilidade, é a razão dos casos favoráveis e os casos possíveis. Por exemplo, ao jogar uma moeda, quais os casos favoráveis? Porque vai cair só uma cara para cima. Um lado, né? Em quantos casos possíveis? Em 2, o que 1/2. Toda vez que eu jogo a moeda, tem 1/2 de cair ou cara ou coroa. Um dado. Ao jogar um dado, a face que cai para cima vai ser quanto? 1 em 6, certo? Então, qual a probabilidade em sair o número 5? Vai ser 1 em 6. Outra coisa que a gente vê muito, a razão, é nas escalas. A escala aqui do desenho para o tamanho real. Então, o numerador sempre vai indicar o número no mapa. E o denominador, né, que vem depois dos 2 pontinhos, vai indicar a área real. Então, nessa primeira escala aqui, tá 1 para 5.000. Então, cada centímetro no mapa corresponde a 5.000 metros, ou dependendo aqui no caso é metros. 5.000 metros da região real, certo? Na segunda, é 1 para 200.000 quilômetros. Na terceira, 1 para 5 milhões. Então, essa aqui é bem grande. Ok? Isso aqui eu coloquei, mas é uma coisa que talvez a gente veja depois. A proposição de, sempre a proposição de, ó, ela representa uma multiplicação. Então, por exemplo, 20% de desconto em cima de R$80 vai ser 20. Como é que eu posso fazer essa conta? 20% em cima de 80. Então, é 20... Opa! O que aconteceu? Eita! O trem ficou preto aqui. Ai, por que eu não quero escrever? Problemas técnicos. 20% de é uma multiplicação 80. Então, como é que eu faço esse cálculo? 20% de 80. Posso simplificar, ó. Esse com esse 0 com esse. 8 vezes 2, 16. Dividido por 1, dá 16. Então, à vista, 20% de desconto. Então, eu vou ter R$16 de desconto em cima de 80. É só fazer 80 menos 16. Ok? Então, 20% de desconto, 20% de qualquer coisa, é
20 por 100, o de representa vezes e em cima do preço, 80. Ok? Aí vocês podem fazer a mesma coisa aqui, com 15% de 180, 10% de 750 e assim vai. Ok? Aqui eu só tô dando uma pincelada, mas depois a gente vê melhor a porcentagem, essas coisas. Ok? A representação, eu já falei várias vezes, mas é o quê? O de cima é chamado numerador, número de partes retiradas, igual nesse desenho aqui. A parte pintada é só essa de azul, né? Ela representa 1. Em quantas no total? Em 4. O total é chamado denominador, que é o que vem embaixo. Oi? Às vezes vocês abrem o áudio aí, eu acho que é pra falar alguma coisa. Eu tô seguindo. Vocês não estão com dúvida, não? Pardon, professora, mas aqui em Ah, casa a internet caiu e eu perdi metade da aula. falta muita coisa ainda da aula, não perdeu muito não. Mas eu tô gravando, tá? Depois eu vou colocar lá no Moodle. Era o que eu ia falar, não precisa repetir não, que mais tarde eu vou ver lá a aula no Moodle de novo. Pronto, então tá bom. Então bora seguir, que tem muita coisa. Tá. Equivalências de frações. Paulo e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas do mesmo tamanho. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais e separou 2 quartos. Então, a torta aqui tem 4 pedaços. Pegou uma torta redonda, cortou em 4 pedaços e tirou 2 partes. 2 em 4. Já Roberto pegou a torta que era do mesmo tamanho, só que ele quis dividir em 8 pedaços. Então, ele pegou 4 em 8. A pergunta é: eles pegaram quantidades diferentes da torta? A resposta é Não. não, né? Porque, ó, observando as figuras, podemos observar que a parte correspondente a 2 quartos é a mesma que corresponde a 4 oitavos, certo? Então, independente da quantidade que ele cortou, ele pegou metade da torta, certo? 2 em 4 é metade, 4 em 8 é metade, certo? Então, isso são frações que têm o mesmo valor. Então, são frações que a gente chama de equivalentes. Então, 2 frações que representam a mesma quantidade são chamadas frações equivalentes. Então, podemos dizer que elas são iguais mesmo, tá? Então, 2 frações equivalentes a gente pode simbolizar pelo símbolo de igualdade. Então, frações equivalentes têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Então, como eu posso verificar que frações são equivalentes? Por exemplo, eu posso pegar um número e multiplicar para chegar na outra. Igual aqui, 2 quartos, para chegar em 4 oitavos, eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 2. Ou então eu posso dividir, igual aqui, ó. Aqui é outro exemplo. 2 décimos. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, dá 1/5. Então, isso significa que 2 décimos e 1/5 são frações equivalentes. Então, 2 frações são equivalentes quando, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma delas por um mesmo número natural, diferente de zero, obtemos outra fração. Então, tem que ser o mesmo em cima e o mesmo embaixo. Ok? Um exemplo bem simplesinho. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações: 1/4, 2/5, 2 oitavos. Quais frações representam o mesmo número? Bora lá? Isaac, qual que é? 1/4 e 2 oitavos. 1/4 e 2 oitavos. Todo mundo concorda? Sim, professora. Sim, né? Que aqui é bem tranquilo. Então, 1/4 e 2 oitavos. Como são chamadas essas frações que representam o mesmo número? A gente tá escrito aqui, né? São frações equivalentes. Então, como é que eu posso conferir se são equivalentes?
Eu posso transformar em número decimal, por exemplo, se eu pegar o 1 e dividir para 4 e o 2 e dividir para 8 e dar o mesmo resultado, elas são frações equivalentes. Ou então, se for simples de observar, uma multiplicação aqui, ó. Multiplicar por 2 em cima e embaixo vai dar a fração posterior, certo? Então, elas são equivalentes. Tranquilo, tranquilo. Bora lá. Esse exemplo. Jornal do Shopping, Recife, 15 de maio de 2015, sexta-feira. Cinema tem diminuição de público. A plateia ocupou apenas 1/3 dos lugares. No filme exibido ontem, dos 60 lugares da sala do cinema, a plateia ocupou 20 lugares. Então, nas informações que aparecem na manchete desse jornal, podemos deduzir que a fração 20 sobre 60, 20 sessentavos, porque ó, foram 20 lugares ocupados dos 60 que tinha no cinema. Então, fica 20 sobre 60. É sempre o que eu quero, ou o que ocupou, o que eu peguei, sobre o total. E 1/3, elas são equivalentes. Certo? Porque aqui já está falando, ocupou 1/3 dos 20 lugares em 60. Então, 1/3 é uma fração simplificada de 20/60. Certo? Porque, ó, eu posso pegar aqui, cadê? Tá escrevendo? Tá. Escreve, trem. 20 sobre 60. E fazer uma simplificação. Como? Primeiro aqui, como tem 0 em cima e embaixo, eu já posso cortar. Aí fica o quê? 2 sobre 6. 2 e 6 dá para dividir por 2, em cima e embaixo. Dá quanto? Dá 1/3. Então, 20 sessentavos é igual a 1/3. Essa fração aqui, 1/3, eu não consigo mais simplificar ela, né? Então, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente a ela, com numerador e denominador menores da fração original. Das frações equivalentes, 20 sessentavos, a fração 1/3 é a mais simples possível, ou seja, não dá mais para simplificar. Então, ela é chamada de fração irredutível. Ok? Então, eu posso simplificar, não. Sempre, na verdade, eu tenho que simplificar, geralmente, ou sempre, né? Uma fração para ela ficar na forma irredutível. Então, quando a gente faz contas que tem a fração, a resposta a gente sempre simplifica. Ok? Então, aqui, frações equivalentes, 2/4/8, 2/4, 1/2, corresponde à metade desse desenho do que. E eu posso simplificar, certo? Que é o quê? Pegar o numerador e o denominador, dividir pelo número, em cima e embaixo mesmo, até chegar na sua fração irredutível. Ok? Então, aquilo lá foi frações equivalentes, sempre o resultado tem que simplificar. Agora vamos ver operações com frações. Vamos começar pela multiplicação, que é a maneira mais simples de fazer uma operação com frações. Então, se eu tenho duas frações, como é que eu multiplico elas? Eu vou multiplicar os numeradores entre si e vou multiplicar os denominadores entre si. E sempre simplificar a fração resultante, sempre que possível. Então, exemplo. Essas duas frações aqui, eu quero multiplicar 2/3 e 5/7. Como é que eu vou multiplicar? Vou multiplicar direto. 2 vezes 5 e 3 vezes 7. Ok? Não preciso fazer MMC, nada. Só multiplicar direto. Então, quanto é 2 vezes 5? 10. 3 vezes 7? 21. 10 e 21, tem algum número que dá para dividir em cima e embaixo? A resposta é não. Então, essa aqui é a forma irredutível dessa multiplicação. Ok? Outro exemplo. 5/6 vezes menos 1/3. Pode acontecer, porque
Porque uma fração, ela pode ser negativa, né? Porque é um quociente de números inteiros. E os números negativos são inteiros também. Então, como eu multiplico? 5 vezes menos 1, 3, 6 vezes 3. 5 vezes menos 1, menos 5. 3 vezes 6, 18. Então, a resposta ficou menos 5/18. Dá para simplificar? Não. Então, pronto. Outro exemplo. 3/4 vezes 5/6. 3 vezes 5, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Opa, aqui dá, ó. 15 e 24 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 e 24 dividido por 3. A resposta é 5/8. Então, nesse exemplo A e no B, não foi necessário fazer a simplificação. No C, sim. Professora, mas eu não poderia deixar a resposta 15/24? Não é que esteja errado, mas a maneira de se representar frações, geralmente, depois que se faça operações ou qualquer coisa, é através do seu número irredutível, ok? Então, por exemplo, se fosse uma questão de marcar, provavelmente a resposta estaria a fração irredutível, ok? Aí, outra pergunta que pode surgir. E você, professora, daria errado? Eu não daria errado, mas eu não daria totalmente certo, digamos assim. Eu diminuiria 1/10. Então, vocês vão ver muito isso. Muita nota que vai ter lá, 9,8, 9,7. Por quê? Às vezes, coisas como essa, não simplificar, já perde 1/10, ok? Então, eu sou essa professora que tira 1/10 por qualquer coisinha, tá? Sinal, vírgula no lugar errado, se colocar um ponto no lugar da vírgula, eu tiro 1/10, viu? Já vão ficando cientes aí. Continuando. Então, multiplicação simples, certo? Alguém tem dúvida? Pra mim tá tranquilo. Tá. Pra mim tá de boa. Pronto, tá muito, tá. Essa primeira aula tá de boa demais. Divisão. Divisão tem diferença? Eu vou fazer a mesma coisa que na multiplicação, dividir os de cima e dividir de baixo? Não, porque nem sempre. Por exemplo, 2 dividido para 5 daria o quê? Daria um número com vírgula. E geralmente na fração a gente não vai colocar um número com vírgula em cima e outro com número com vírgula embaixo, porque eu quero um número racional, tem que ser inteiro sobre inteiro, ok? Então, o que acontece na divisão? Na divisão, eu vou multiplicar a primeira fração, do jeito que ela tá, pelo inverso da segunda. Então, ó, uma divisão, para resolver, eu tenho que fazer uma multiplicação. Então, se eu tenho 1/8 dividido por 3/5, como é que vai ser a resposta? Eu vou repetir 1/8, trocar o dividido por vezes e vou inverter a segunda fração. Então, se estava 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Sempre. Toda divisão entre frações tem que fazer isso. Escreve a primeira do jeito que tá, troca o sinal para vezes e inverte a segunda. Professora, a internet caiu, viu? De todo mundo? Ou a minha? Aí eu voltei. A minha. Ah, tá. Tá ok, Camila. Eu tô gravando, viu? E, gente, eu acho que pra você estar travando, alguma coisa assim, tá? Ou tá sendo tranquilo? O meu tá tranquilo, professora. Pra mim tá tranquilo. O meu hoje tá tranquilo. Porque, assim, essa plataforma, ela chama RPM. Ela gasta mais, digamos, mais internet que o Meet. Que o Meet é do Google. O Google gasta bem pouco internet. Se você estiver achando que está caindo ou que está consumindo muitos dados, depois dessa aula vocês verem. Consumiu muitos dados, quem usa dados, né? Aí a gente pode fazer pelo Meet, se vocês quiserem. Ou senão a gente continua aqui mesmo, tá? Então, na próxima aula vocês
me dão essa devolutiva. Se gastou muita internet, se caiu muito, pra gente trocar. Porque eu lembro que no Meet era raro às vezes que caía aluno. Ok? Então aqui, continuando, só multiplicar direto, né? 1 vezes 5, 5. 8 vezes 3, 24. Não dá pra simplificar, então acaba ali. Essa divisão aqui, menos 6 sétimos dividido por menos 2 quintos. Repete a primeira do jeito que tá, troca o sinal para vezes e inverte a segunda. Então, 2 quintos ficou 5 meios. Aí agora eu vou fazer, aqui ó, vai ter um jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 2, 14. Não dá para simplificar. O mais aqui, geralmente na matemática a gente não escreve, tá vendo? Ó? Na primeira foi uma divisão entre dois números positivos. Tá vendo que o mais não apareceu? Na segunda já tem o menos. O menos aparece e sempre quando tiver dois sinais, aqui teve uma divisão e uma subtração, eu tenho que colocar o parêntese, tá bom? Eu não posso deixar o dividido e o menos junto, porque são duas operações, né? Dois sinais. Por isso que apareceu o parêntese. Ok? E aqui na resposta, não precisaria colocar o mais, tá? Mas se colocar não tá errado. Como o 30 e o 14 são pares, eu posso dividir por 2. 30 dividido por 2, 14 por 2, dá 15 sétimos. Ah, uma coisa que não sei se eu falei já, mas para simplificar, tem que em cima e embaixo ser o mesmo número. Se for diferente, não é uma simplificação. Ok? Ah, outra maneira de aparecer uma divisão é uma fração sobre outra fração. Maneira de resolver? A mesma. Escreve a primeira, 8 terços, troca o sinal, essa tracinha aqui é uma divisão. Então, troca para vezes e inverte a segunda. Então, 4 sextos virou 6 quartos. Professora, Oi. sobre essa questão do sinal negativo na fração, eu tenho uma dúvida. Que tem em alguns casos, eu não sei, eu não lembro muito bem, mas eu imagino que tem. Alguns casos que só o número, o numerador é negativo. E às vezes não a fração inteira é negativa. Nesse caso. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Neste caso, Faz o joguinho de sinal, no caso, né? A sim. questão. Ó, igual no exemplo aqui aqui passado. Ó, como é que eu fui? Esse menos é para fração, correto? Porém, na hora de multiplicar, eu fiz 5 vezes menos 1. Tá vendo aqui? E o 6 vezes 3. Geralmente, o menos a gente coloca para o numerador, ok? Mas esse menos é da fração inteira. Uma coisa que não pode acontecer, eu colocar o menos aqui no 1 e o menos no 3. Porque o menos dividido para menos daria mais. Então, eu posso escolher qual dos dois, digamos assim, ou o numerador ou o denominador, colocar o menos. Mas, geralmente, a gente coloca para o numerador. Mas esse menos é da fração inteira, ok? Aí, o jogo do sinal. Por exemplo, você não vai ver uma fração que aqui tá o menos embaixo e o menos em cima. Pode acontecer no meio do caminho, mas o resultado final não pode acontecer isso, ter dois menos na fração. Só vai ser um só, ou vai ter que um mais e um menos. Ela tem que estar com apenas um único sinal, ok? Era isso a dúvida? Era sim. Obrigada. Nada. Então, aqui no último, 48 sobre 12. Eu poderia simplificar, dividir aqui por 12 e aqui por 12, ou então dividir já, porque eu sei que 48 dá para dividir por 12, que dá a resposta 4, que não deixa de ser um número racional, não deixa de ser uma fração, certo? A resposta, você nunca vê por aí uma fração que é 4 sobre 1. Então, essa resposta não fica assim, tá? Ela vai ficar sempre o
agora vem o que tem um pouquinho de problema, que é a adição e subtração. Que geralmente era para ser o mais fácil, né? Adição e subtração é mais fácil. Mas em fração, às vezes, complica mais. Porque vem aquele famoso MMC. Vocês lembram de MMC? Ó, primeiro nós vamos ver adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, como é que eu faço? Manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Então, exemplo. Se eu tenho 1/5 mais 2/5, quanto eu vou ter? Vou ter 3/5. Então, os denominadores são iguais. Então, repete o denominador e só soma os numeradores. Ok? Então, é isso. E simplifica os resultados. Não dá para simplificar, acabou. Esse exemplo aqui de subtração. Repete o 12, né? Vai lá. 5 menos 8. 5 menos 8 dá menos 3. Eu poderia deixar o menos aqui, mas como a resposta é uma fração toda, o menos vem aqui para, digamos assim, para a fração toda. Ok? Porque 5 menos 8 é menos 3. Então, por isso que a resposta deu menos 3 dozeavos. 3 e 12 dá para simplificar. Por quanto? Por 3. Vou dividir em cima e embaixo. Então, a resposta vai ser menos 1/4. Outro exemplo aqui. Uma soma, essa expressão com 3 frações. A base é igual, deixa a base. Então, vai ficar 3 mais 4 menos 2. 3 mais 4, 7, menos 2, 5. 5 décimos, dá para simplificar. O 5. Resposta, meio. Ok? Então, quando tem denominadores iguais, só soma os numeradores ou subtrai. Uma pergunta. Se fosse aqui, em vez de mais uma multiplicação, se fosse ali 1/5 vezes 2/5. Nesse caso, os denominadores são iguais, mas como é uma multiplicação, não importa. Eu vou fazer 1 vezes 2, 2. 5 vezes 5, 25. Ok? Então, na multiplicação, não me interessa se são iguais ou diferentes. Eu multiplico direto. Agora, na adição e subtração, importa. Ok? Então, igual é fácil. Repete e soma em cima. Agora, quando é diferente? Quando é diferente, por exemplo, ali, eu tenho 3/5 mais 1/2. Quanto eu tenho? Eu vou ter que fazer o MMC de 5 e 2. Vocês lembram o que é MMC? Eu vou pegar aqui, ó, 5,2, passar um traço. 5 e 2, dá para dividir por quanto? Dá por 2. 5 não dá, repete o 5. 2 dividido por 2, 1. 5 e 1 dá por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 1 só repete. Aí vem 2 vezes 5, 10. Aí eu vou escrever, passo o tracinho aqui, 10. Eu vou dividir e depois eu vou multiplicar. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, a resposta vai ficar 5 mais 6, 11 sobre 10. Não dá para simplificar. Ei, professora, Oi. pode repetir de novo essa questão? Eu não entendi. Posso sim. Ó, como é que eu somo duas frações que têm denominadores diferentes? Eu tenho que fazer elas ficarem com o mesmo denominador, digamos assim, ok? Uma maneira que a gente aprendeu lá no ensino fundamental é fazer o MMC,
que é MMC? É mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu vou pegar um número que é comum a 5 e 2, ok? Aí eu faço. Pego 5. Ai, meu Deus. Esse trem aqui tá ruim de escrever, gente. Por isso que às vezes empaca. Calma aí. Escreve, trem. 5 e 2. Ó, o 5 e o 2, a resposta vai dar 10 porque eles são múltiplos não, são primos entre si. O 5 e o 2 não tem nenhum número em comum. Mas a gente pode fazer o MMC do mesmo jeito, ó. 5 e 2, eu sempre vou pensar, qual é o primeiro primo que dá pra dividir 5 e 2? Não vai dar pra dividir... Calma aí. Os dois. Mas vai dar pra dividir o primeiro, pelo menos um. Você sabe o que são números primos? Sim. Ó. Desse lado aqui da barrinha... Ai, meu Deus, vem. Calma aí, gente, que o trem aqui parou de escrever. Vem, coisinha. Desse lado aqui só pode números primos, que eles são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, são infinitos, certo? Então, comecei pelo 2. Então, 5 não dá, então repete o 5. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, 5 e 1, aqui vai ser 5. 5 dividido por 5, 1. E 1 repete. Quando chega em 1, acaba, porque não tem outro primo que dá pra dividir. Aí eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Então, uma outra coisa que a gente pode observar, toda vez que esses denominadores forem primos entre si, o MMC vai dar o produto dos dois. Ou seja, 5 vezes 2 é 10. Aí eu vou dividir pelo de baixo. O resultado eu vou multiplicar. Então, vai ser 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Coloca o sinal que tá aqui, que é o mais. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 1, 5. Aí agora eu faço a conta. 6 mais 5, 11. E repete o 10. Então, quem poderia imaginar, né? Que se eu somar 3 quintos mais 1 meio, vai dar 11 10avos. 11 décimos. Mas dá. Essa é a resposta. Você não lembrava como fazer MMC, não? Lembrava um pouco assim, mas eu já tinha esquecido, aí... Mas é assim, tá? Ó, faz... Tá bom, obrigada. Eu vou colocar esse slide lá no Moodle também, pra vocês relembrarem. Então, fiz o MMC, divide, multiplica, a resposta. Vamos ver outro exemplo. Esse daqui, ó, o 12 e o 9. Eu vou fazer o MMC, bora lá fazer. Vou pegar aqui, ó, 12,9. 12 e 9. Ó, 12 é par, então eu tenho que começar com o número 2. 12 dividido por 2 dá 6. 9 dá pra dividir por 2 e dá exato? Não, então repete o 9. 6 ainda é par, então ainda dá pra dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 não dá, vou repetir o 9. Agora, 3 e 9 não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou passar para o próximo primo. Qual é o próximo? 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda não chegou um 1, né? Então, tem que continuar. 3. 1 só repete. 3 dividido por 3 é 1. Passa o traço aqui e multiplica.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC de 12 e 9 é 36. Se eu pegar 12 e multiplicar por 9, não dá 36, né? Então, vocês verem, quando os números são primos entre si, ou seja, não tem nenhum número em comum para dividir, é só multiplicar os dois. Mas quando não são primos entre si, eu tenho que fazer o MMC, ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar 36, vou dividir. Quanto é 36 dividido por 12? É 3. 3 vezes 5, 15. Menos. 15. 36 dividido por 9. 4. 4 4. vezes 2, 8. 8. Aí eu faço 15 menos 8. 7 sobre 36. Então, se eu tenho 5 dozeavos menos 2 nonos, a resposta vai ser 7/36. Tranquilo? Pode seguir? Pode. Sim, professora. Ok, professora, 10 segundos. 10 segundos? Espera eu copiar rapidinho 2 segundos. Tô copiando tá. só o final, gente. Pode sim. Eu vou apagar aqui só para colocar o do slide, que tá mais bonitinho. Mas esse slide vai estar lá, viu, no Moodle, para vocês terem como base pro estudo. Pode passar se quiser. Pronto. Então, aqui nós vimos as operações básicas, né? Multiplicação, divisão, adição e subtração. Ok? Então, essas são as 4 operações fundamentais. Vamos seguir. Já são 9/12. Vamos lá. Forma mista de um número racional. Cada uma das fatias abaixo, esses desenhos aí, representa a quarta parte, ou seja, 1/4 da pizza. Temos 13. Então, tem 13 fatiazinha dessa. Então, são o quê? 13 em 4. Porque eu não peguei uma pizza de 4 partes? Então, vai ser 13 de 4. Que lê 13/4. Quando juntamos as fatias, nós teremos pizzas inteiras e 1/4 de pizza. Então, se eu pegar essas fatias e juntar, vou ter 3 pizzas inteiras e 1/4 da pizza. Então, como é que eu represento isso? Eu represento por um número que é chamado de número misto. Eu represento aqui, ó, eu coloco 3 e 1/4. Então, toda vez que tiver, assim, um número do lado de uma fração, aquilo lá se chama número misto. Significa o quê? Que eu tenho 3 partes, no caso aqui da pizza, com 4 pedaços inteira. 3 pizzas, né, inteiras e 1/4. Ok? Então, isso que é um número misto. Aparece bastante. Bastante assim, né? Mas aparece. Então, quando uma fração ela é chamada de imprópria, nós estamos acostumados com as frações assim, ó, do tipo 2 sobre... Ai, eu odeio quando acontece isso. 2 sobre... Desculpa, gente, aqui eu tô com a caneta aqui, aí quando eu aperto um botão, ela sem querer trava tudo aqui. 2/5. Essa fração aqui ela é chamada de própria. Por quê? O numerador ele é menor que o denominador, ok? É uma fração própria. Quando ela é igual aqui nesse exemplo, 13 sobre 4, o numerador maior que o denominador significa o quê? Que eu tenho mais
nesse exemplo, mais pizzas, mais partes, né? Então, vai ter, ela é chamada de fração imprópria, ok? Quando o numerador é maior que o denominador. Então, na hora de representar isso daqui, 13, eu ia ter que representar desse jeito aqui, ó. São 13 pedaços, só que seria 3 pizzas inteiras e um pedacinho, um quarto. Então, essa forma fracionária aqui de frações impróprias, eu posso escrever da forma mista, sempre. A própria não. A própria já é uma fração mesmo. Não tem como escrever na forma mista. Agora, a imprópria sempre. Sempre tem como escrever. E como é que eu faço para escrever uma fração imprópria numa fração mista? Então, é só dividir. Como assim dividir? Vamos lá. Ó, 13 por 4. Como é que eu faço a divisão? Não é assim, ó. 13 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Resto 1. Então, o quociente vai virar esse número que fica assim na frente, o número grande. E o resto, com o divisor, vai virar a fração. Ok? Então, o 3 é o quociente, é quanto dá para dividir. O resto vai ser o numerador e o divisor aqui é o denominador. Ok? Então, ó, tomem cuidado na hora de escrever, quando vocês têm linha no caderno, tem as linhas lá do caderno, né? O número 3, ele tem que ficar assim grande, tá? E a fração 1/4. Então, se escrever assim, ó, isso aqui confunde, pode ficar 31/4. Então, sempre esse 3, ele tem que ficar no meio, assim, da fração, ok? Porque isso aqui vai indicar quantos inteiros, quantas partes, digamos, da pizza toda você tem. Quantas pizzas inteiras você tem, ou quanto todos você tem, ok? Agora, o contrário. Se eu tenho um número misto, como é que eu escrevo ele em forma de fração? Eu vou... Deixa eu fazer, ó. Então, eu tenho aqui 3 e 1/4. Eu vou multiplicar e aqui eu vou somar. Então, é bem parecido com a... Mas é multiplicação soma. Então, vai ficar, repete o 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Tá vendo? Voltou a ser 3/14, ou 3/4. Então, multiplica, soma. Repete o 4. Deu para entender? Ou aí ficou com dúvida? Número misto? Tranquilo? Professora, Oi. a senhora pode repetir que eu não entendi direito. Tá. Ó, eu tenho aqui um número misto. Vamos fazer outro, né? Fala aí uma fração imprópria. Qualquer uma que você quiser. Thaís? Ou outra pessoa? Ah, tá, eu. É. Deixa eu ver. 65. Não, fala. Tá, 65. Podia ser um número menor, mas tá bom. Sobre quanto? Vou botar o menor então. Sobre 20. Tá. Essa fração aqui ela é imprópria. Por que ela é imprópria mesmo, Thaís? Sabe não por que ela é imprópria? É isso que eu não entendi, professora. Alguém sabe por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Isso, Isaac. O numerador, que é o número de cima, ele é maior que o denominador, que é o número de baixo. Então, eu vou transformar isso aqui em um número misto. Como assim?
Vou pegar 65 e vou dividir por 20. Bora lá. Quanto é 65 dividido por 20? Dá? Alguém? Ninguém? Pra te falar? 3, né? Isso, 3 vezes 20? 60. 60. 60. Pode ser daquele outro jeito, tá, gente? 60 para 65, sobrou 5. Pronto. Não dá mais para dividir. Então, eu já tenho a minha fração mista aqui, ó. O 3 vai ser o número grande, digamos assim, o número inteiro. O 5 vai ser o meu numerador e o 20 vai ser o denominador. Então, esse número aqui, 65 vinteavos, é exatamente igual em quantidade a 3, 5 vinteavos. Professora, Ô, Isaac. então toda fração imprópria pode ser transformada em um número misto? Toda e qualquer fração imprópria. E as frações próprias, elas também podem? Não, a fração própria não. Por quê? Ó, por exemplo, se a fração aqui for 13 sobre 19, digamos. Quanto é 13 dividido por 19? Não dá, e já ia começar com 0, certo? E para fazer uma fração, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser o quê? Números inteiros. E 0, isso aqui já é um número racional. Ok? Certo, obrigado. Então, a fração, no caso aqui, as impróprias, sim, tem como transformar em número misto. E agora o contrário. Bora fazer o contrário. Bora fazer com o mesmo aqui. Como é que eu transformo isso aqui, ó? 3, 5 vinteavos em um número, em uma fração própria. Eu vou repetir o 20, sempre repete o denominador, vou multiplicar e depois eu vou somar. 20 vezes 3, 60. 60 mais 5, 65. Então, eu fiz, ó, 20 vezes 3 mais 5. Vai dar quanto? 65 vinteavos. Que é exatamente igual à fração que a Thaís indicou pra gente. Correto? Entendi, professora. Obrigada. De nada. Pronto. Esse exemplo. Escreva a quantidade de morangos na forma fracionária e na forma mista. Esses morangos aqui. Tem quantos morangos aqui na forma... Qual que vocês querem começar? Pela mista. É mais fácil. Como é que seria a fração mista aqui desses morangos? 6, Tem quantos morangos aqui? Inteiros. 6 sobre 1. Seria um sexto. 1/6 a resposta? Ó, tá vendo que esses morangos Não, aqui... os inteiros são 5. 5, isso. E o que sobra é quanto aqui? É 1. 1 em quanto? É 5. 1,5 no caso, uma metade. 1,5. Ah, tá. Certo? Então, são 5 morangos inteiros e metade de 1. Então, esse 1/6 aqui não. Concordam, gente? Ou alguém não concorda? Concordo. Concordo. E como seria Concordo. isso daqui em forma de fração... na forma fracionária, né? No número que vai ficar impróprio. Seria quantos morangos? 11 sobre 2? 11. Opa, desculpa, gente. Esse trem aqui. Ai, podia ter como voltar. Ó, pagou.
Vai ficar 11/2. Todo mundo concorda? Porque aqui, Sim. ó. Sim. Aqui, ó. 5 seria 2 metades, Sim. né? Então vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 10 mais 1, 11/2. Ou então a gente pode fazer, ó. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, 11,5. Então, se eu tiver esse desenho aqui, com 5 morangos e uma metade de morango, eu tenho 5,5 ou 11 meios de morango. Então, vamos ver? Resposta correta. 5 meios, 5,5 e 11 meios. Pronto. Já tá quase acabando, eu acho. Eu acho. Bora lá. Comparação de frações. Comparar duas frações de uma mesma unidade é dizer qual é a maior e qual é a menor, ou se são iguais, são equivalentes. Ok? Então, quando tem numeradores iguais, igual por exemplo aqui, eu tenho 1/3, 1 em 3 e 1 em 5. Quem tem mais? Pensa aí, você tem lá uma pizza. Vamos pensar em pizza, eu acho mais fácil. Eu tenho 2 pizzas iguais. Imagina que é do mesmo tamanho. Eu como pouco. Então eu vou cortar minha pizza só em 4 pedaços e vou comer um. Meu irmão falou que vai cortar a dele em 6. Finge que tá igual. Vou cortar em 8, né? Pra ficar mais... em 8. E vou comer só um também. Aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho 1/8. Quem comeu mais? A Eu ou senhora. meu irmão? Eu, né? Que eu A falei. senhora. Eu acredito que foi igual, não? A senhora. Ó, olha a pizza. O desenho, são pizzas iguais. Eu A comi senhora. isso aqui, ó. Eu comi esse pedação aqui e meu irmão comeu só esse pedacinho aqui. Ele pediu outra pizza lá. Um pedaço da senhora seria equivalente a 2 pedaços dele, eu acho. É porque pelo desenho tá feio, né? Sim. Mas, então, nesse caso, eu comi É mais, isso né? mesmo. Então, 1/4 é maior que 1/8. Todo mundo concorda? Que 1/4 é maior que 1/8? Sim, professora. Ó, esse aqui é o Sim. símbolo de maior, né? Nós temos 3 símbolos para comparar. Tem o símbolo maior, o menor e o igual. Só é possível comparar desse jeito. Uma coisa é maior que a outra, ou é menor ou é igual, certo? Ó, uma dica, a abertura sempre vai estar para o número maior. Essa abertura aqui, ó, sempre para o número maior. Então, quando os numeradores são iguais, quando em cima é igual, quem é a fração maior é que tem o denominador menor, certo? Aí uma dica é, sempre pense em pizza. Eu mesmo adoro comer, então sempre pensa assim, se eu dividir a pizza em tanto ou em tanto, quem vai comer mais se pegar só um pedaço? Tá. Então, aí é uma maneira boa de ver. Igual, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, tem 1/3 e 1/5. Então, aqui, qual das duas é maior? 1/3 ou 1/5? Se eu pegar 1 em Gente, não 3. tá aparecendo pra minha apresentação. Tá aparecendo na tela, tipo, do programa. Como é que faz? Uai, Isaac, mais alguém? Aperta em diminuir também tava assim pra A mim. minha também. Não, pra mim também. Em cima tem o sinalzinho de diminuir tela. Mas aí eu apertei em diminuir e não apareceu nada agora na tela. A apresentação sumiu. Oxe. Sério? Nunca aconteceu isso. Tá vendo? Por isso que eu gosto mais do outro trem. Aquele negócio de tudo do programa. Atuar Pra mim aqui tá normal. a página, Isaac. Atualizei. E ainda nada? Deixa eu atualizar aqui de novo pra ver. Porque pra mim tá... Você tá pelo celular ou notebook?
Ele saiu, velho. Mas bora lá, enquanto ele volta, vocês aí, qual que é maior? 1/3 ou 1/5? Olhando para tudo igual. Não, não se preocupe com... É porque aqui pelo desenho não fica legal, né? Mas digamos que seria o mesmo tamanho de figura. Assim, se eu pegar 1/3 e 1/5, quem pega mais? Pense em pizza. Em 3. 1/3. 1/3. 1/3. Então, 1/3 é maior que 1/5. Isaac voltou, será? Mais alguém tá com problema, gente? Voltou pra mim. Pronto. Voltou, então aí eu voltei. Todo mundo tá vendo? Sim. Pronto. Bora acabar com isso aqui que já deu 1 hora de aula. Mais de 1 hora. Então, numeradores iguais. Qual é a fração maior? Quem tem o denominador menor. Ok? Agora, denominadores iguais. Aí já é tranquilo. Bora lá de novo. Eu gosto de fazer da pizza. A pizza é mais tranquilo de imaginar. Então, eu tenho uma pizza, meu irmão tem outra. Eu tenho aqui dividido em 4, ele também dividiu igual 4. Eu vou comer só um pedaço. Ele que é guloso vai comer 3 pedaços. Então, eu comi 1/4 da pizza. Ele comeu 3/4 da pizza. Quem comeu mais? Eu ou meu irmão? Seu irmão. Meu irmão. Então, 3/4 é maior que 1/4. Ou 1/4 é menor que 3/4. A abertura, ó, sempre para o número maior. Então, é muito fácil quando os denominadores são iguais, que é pela lógica. Quando embaixo aqui é igual os denominadores, então quem é maior? Quem tem o denominador maior. Então, isso aí é tranquilo. Então, aqui, ó. 1/4 e 3/4, quem é maior? 3/4. Então, 3/4 é maior que 1/4. Ok? E agora, se tanto o numerador quanto o denominador for diferente. Por exemplo, vamos lá de novo na pizza. Eu tenho uma pizza, meu irmão tem outra pizza. Minha pizza aqui, eu vou cortar em 4 e ele vai cortar só em 2. Eu vou comer um pedaço. Não, comer 3. 3 pedaços. Ele só vai comer 1. Então, aqui no caso, eu comi... Mas nesse caso vai dar pra perceber de cara, né? Mas bora lá. Eu comi 3/4 e ele comeu 1 em 2. Quem comeu mais? Aqui pelo desenho... A senhora. Aqui, ó, pelo desenho vai saber, né? Eu comi mais. Só que, digamos que não tivesse o desenho, Assim. pra eu perceber. Não tivesse o desenho aqui, pra eu perceber. Como é que eu ia comparar essas duas frações se tanto o numerador quanto o denominador são diferentes? Não vou colocar um meio não, vou colocar outra aqui diferente. Vou colocar 5/6. Aqui. Pior que vai parecer que essa aqui já é maior de cara. Eu queria outra fração que não desse pra perceber. Vai dar pra perceber, mas tudo bem. Então, 3/4 e 4/5, digamos. Qual dessas duas frações é maior? Eu não posso logo de cara falar que 4/5 é maior ou 3/4 é maior, ok? Como é que eu posso fazer? Eu vou ter que dar um jeito de escrever essas duas frações com ou os mesmos denominadores ou os mesmos numeradores. Eu prefiro com os mesmos denominadores.
Então, alguém tem Pra alguma mim, coisa? essas frações são iguais, professora. São iguais? Você acha? Vamos descobrir se são iguais? Eu acho que 3 quartos é melhor. Não, Bem, professora, mas então, no caso, tem que transformar em porcentagem? Não, existem várias maneiras. Uma maneira, se eu pegar o 3 e dividir para 4 e o 4 dividir para 5 e transformar em número decimal, eu posso comparar, ver que é o que é maior. Outra maneira é transformar Pra elas... mim, todos dois vão dar 75%. É, então vamos ver. Vamos... Ó, Sim, pra mim também. a colega tá falando que é igual, né? Então vamos ver se ela tá certa. Pode ser que seja, porque quando eu comparo duas coisas, ou elas são menor, maior ou igual, pode ser igual. Vamos lá. Uma maneira de fazer isso é pegar aqui os denominadores. Eu vou pegar... Vem cá, peraí. Deixa eu mudar de cor. O denominador da primeira é 4, né? Vou multiplicar em cima e embaixo aqui. Então, vou pegar 4 vezes 4 e 4 vezes 5. Eu peguei esse denominador, multipliquei aqui e aqui. Vai dar quanto? 4 vezes 4? 16. 5 vezes 16, 4? 20. 20. E para a segunda, eu vou fazer o contrário. Para a outra. Eu vou pegar esse denominador aqui, multiplicar em cima e embaixo. Multiplicar aqui por 5 e aqui por 5. 3 vezes 4? 15. 5 vezes 4? 20. Então, ó, essa fração aqui, 3 quartos, ela é exatamente igual a 15 vinteavos. E essa fração aqui, 4 quintos, ela é exatamente igual a 16 vinteavos. E agora que tem... Vem coisa. Os denominadores iguais, ó. 15 sobre 20 e 16 sobre 20. Quem é maior? Quem é maior, gente? 15. Será que 4 sobre 5? Isso. Então, esse daqui é maior. O 16 que é maior. Tá vendo que 3 quartos não é igual a 4 quintos? 4 quintos é maior que 3 quartos. Se depois vocês quiserem conferir na calculadora, tem até como conferir aqui. Calma aí. Não vai sair, não? Ó, minha calculadora aqui. Bora ver. 3 dividido por 4 deu 0,75. 4 dividido para 5 dá quanto? 0,8. 0,8 não é maior que 0,75? Então, Sim. confirmou. Sim. 3 quartos, ele é menor que 4 quintos. Não são iguais. Ok? Então, aqui, ó. Esse menino aqui, ele fez diferente. Esse menino. Aqui no slide. Usando frações. Ele pegou... chegou em uma fração que tem o mesmo denominador. Ele foi fazendo, ó. 3 quintos e 5 oitavos. Qual das duas é maior? Multiplicou por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Multiplicou por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Por 4 e depois por 8. E embaixo ele fez a mesma coisa. Até chegar em uma que tivesse os mesmos denominadores. Depois comparou 24 sobre 40 e 25 sobre 40. Quem é maior? 25 sobre 40. Logo, 5 oitavos é maior que 3 quintos. Mas do jeito que eu fiz, é mais de boa, não foi não? Ó, eu quero comparar. Então, vamos fazer aqui. 3 quintos com 5 oitavos. O que eu faço mesmo? De novo aqui. Ó, vou pegar o primeiro denominador, multiplicar em cima e embaixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. 5. Deixa eu colocar outro número aqui, porque senão vai ficar pensando que é sempre igual. Deixa eu colocar outro número aqui. Deixa eu colocar 6.
Coloca 4, professor. 4, pronto. Vamos colocar o número 4. Pronto. Vamos comparar essas duas frações. Qual que é maior? Então, 5. Eu vou pegar esse 5. Vem coisa. Ai, tá ruim de escrever, viu? Vou multiplicar em cima e embaixo. 4 vezes 5. 20. Cadê o trem de escrever? Quando vocês começam a usar o mouse, tá do mesmo jeito aqui. Como se eu estivesse aprendendo a usar o mouse. E 8 vezes 5? 40. 40. Pronto. Aí agora eu vou pegar o 8 e multiplicar em cima e embaixo. 8 vezes 3 e 8 vezes 5. Dá quanto? 8 vezes 3 e 8 vezes 5. Então, quem é maior? 3/5 ou 4/8? 4/8. Olha de novo. 3/5. 3/5 é maior. Por que é maior mesmo? Porque, ó, 24 é maior que 20. Ok? Ah, verdade. Lá no exercício que vocês já fizeram ou estão fazendo, tem isso lá de comparar frações. É para fazer isso, tá? Vocês escrevem as frações equivalentes. Essa fração é exatamente igual a essa. E essa daqui é exatamente igual a essa. Ok? Elas são equivalentes. Por que que eu sei? Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo Como é que a mesmo valor. senhora achou esse 5 aí para multiplicar na fração de 4/8? Onde eu achei o 5? Sim. No denominador de uma, eu multiplico em cima e embaixo na outra. Deixa eu apagar aqui que ficou uma bagunça. Ó, então eu tenho duas frações quaisquer. Quando eu comparo, gente, eu sempre comparo pelo menos duas coisas, né? Então é igual aqui, ó. Tenho 3/5 e 6/7. Como é que eu vou achar? Eu vou pegar o 5 dessa e multiplicar aqui e aqui. Ok? Então, eu pego o denominador de uma para multiplicar na outra. E depois eu vou pegar o 7 dessa e multiplicar aqui e aqui. Aqui e aqui. Se eu pegar 5 e multiplicar nessa, não vai mudar em nada. Ainda vai continuar frações com denominadores diferentes, tá? Então, pego de uma para fazer na outra. Entendeu? Entendi, sim. Pronto. Ok. Então, aqui era outro exemplo, ó. Marcelo ganhou 1/5 do prêmio e Carla 2/3. Quais deles ficou com a menor parte? Carla ou Marcelo? Dá pra saber de cara quem ficou? Marcelo, né? Você acha que Marcelo? Quem acha que Carla ficou com a menor parte? Tem como eu saber? Fração é muito... Como é que fala? É muito imprevisível. Eu não posso falar de cara. Ah, Marcelo ficou com a menor parte. Poderia, né? Eu também acho que Marcelo ficou com a menor parte. 1/5 é menor que 2/3. Só que é bom sempre verificar. Igual no exemplo anterior. 3/5 foi maior que 5/8. 3/5 maior que 5/8. Então, às vezes, a fração é imprevisível. Nesse caso aqui, vai ser Marcelo mesmo, porque 1/5 é muito menor que 2/3. Mas a gente faz. Como é que faz? 1/5 e 2/3. Aí eu vou pegar a mesma coisa. Tá? Vocês sempre façam, porque fração, às vezes, o instinto... Igual naquele lá, vocês falaram que era igual. 3/4 e 4/5. Não era igual. 3/4, ele era menor que 4/5. Então, eu vou pegar os 5. 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Isso aqui rapidinho faz. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E vou fazer no outro. 3, né? Vou pegar o 3. 3
3 vezes 1 e 3 vezes 5. Então, quanto é 3 vezes 1? 3. 3 vezes 5, 15. Então, 3 quintos ou 10 quinzeavos. Então, 1 quinto. Escreve, meu Deus. 1 quinto, ele é menor que 2 terços. Ou seja, quem ficou com a menor parte? O Marcelo. Vocês estavam certos. Mas minha dica é, não fala logo de cara. Sempre faça a continha. A continha é tão rápida, é uma multiplicação. Tá. Eu já cansei, você acredita de falar? Deixa eu ver o tanto que falta aqui ainda. Se falta muita coisa. Não, tá acabando. Só falta... acabando. Eu não vou passar os exemplos, não. Ótimo. Então, a gente comparou e viu que Marcelo ficou com a menor parte. Carla ganhou mais. Ó, pronto. De conteúdo, é isso. Na próxima aula a gente vê outras coisas. Mas já dá pra vocês fazerem bastante coisa dos exercícios que eu passei, certo? Caso eu ainda não falei alguma coisa que apareça lá nos exercícios, a gente pode ver depois, tá? Eu posso fazer com vocês a correção. Mas o que falta aqui é só uma coisa que eu coloquei aqui, mais como informação, que se vocês errarem, eu vou descontar 1/10. Que é o seguinte, ponto e vírgula. Tem gente que tem dificuldade, é uma coisa que parece simples, que tem muita gente que tem dificuldade. Igual, por exemplo, se eu tenho R$ 235,80, aqui, para separar o R$ 235 dos centavos, eu coloco uma vírgula, ok? Porque eu estou no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, eu ia colocar um ponto. Então, lá nos Estados Unidos, eu quero falar $235,80 de dólar, eu tenho que colocar um ponto. Mas nós estamos no Brasil. Então, se vocês, em uma atividade lá, em vez de colocar a vírgula, colocar um ponto, eu vou diminuir 1/10, pelo menos, tá? Ou então dá errado. Entenderam? Aí agora, eu quero falar que eu tenho 1.532,47. Então, aqui nesse caso, eu coloco um ponto para separar milhar de centena, né? 1.000, então é um ponto. Eu posso fazer sem um ponto também, tá? Mas para separar o número da sua parte decimal, eu tenho que colocar uma vírgula. Para separar as unidades, milhar, milhares, milhão, eu ponho ponto. Nos Estados Unidos é o contrário. Se lá eu quero falar 1.532,47 de dólar, eu coloco vírgula aqui e ponto. É o contrário do Brasil. Mas, lembrando, nós estamos no Brasil. Então, se vocês lá, na hora da prova, na hora de qualquer coisa, colocar essa resposta aqui, ó, falando que aqui tem 1.000, tá errado. Ok? Tem que colocar ou desse jeito aqui, com um ponto para separar milhar de centena, ou sem um ponto. Mas a vírgula é indispensável. Ok, gente? Deu para entender isso aqui ou não? Vocês estão aí? Deu sim, professora. Deu, Rita? Entendi sim, professora. Pronto. Tá? Regra de arredondamento. Outra coisa que é importante. Eu vou fazer até 100. Tem uma parte aqui branca. Tá. Aqui tá falando... Deixa eu fazer aqui de outro jeito. Descartar. Colocar uma página em branco aqui. Eu preferi eu mesmo escrever. Como é que eu arredondo um número? Por exemplo, eu dividi lá, tem um número decimal que deu esse aqui. 2,34 1, 0, 2, tal.
Eu quero arredondar esse número para 2 casas decimais depois da vírgula. Ou para uma só. Apareceu esse número lá, eu fiz uma conta, apareceu esse número. Mas na resposta só tá 2, alguma coisa. Como é que eu arredondo esse número? Então, eu quero só colocar as dezenas. 2,3, ok? Como é que eu vou fazer esse arredondamento? Se eu quero fazer apenas 2, um número aqui, eu vou ter que olhar para o terceiro. Só o terceiro aqui que vai me importar. Se ele for 4 ou menor que 4, se for 0, 1, 2, 3 e 4, eu deixo o número do jeito que tá. Então, o arredondamento aqui ficou 2,3. Então, esse número aqui é aproximadamente 2,3. Entenderam isso? Agora, se ele for... Então, arredondamento que eu tô falando aqui. Se o número for 2,367... O 7 nem me importa muito. 2,3 só. 6. Pronto. Eu quero arredondar esse número. Como é que eu faço? Ele vai ficar... dois vírgula quatro. Não, por que tá fazendo assim, gente? 4 horrível. 2,4. Por quê? Eu olhei pro 6. O 6, se for 6, 7, 8 ou 9, eu aumento 1 no anterior. Então, se for 0, 1, 2, 3, 4, deixo do jeito que tá. Ficou, então, 2,3. Se aqui for 6, 7, 8 e 9, ele vai aumentar 1. Ok? Pronto. Então, acabou. É isso. Agora a pergunta é, e se for 5? Se agora eu tiver que eu até nem concordo muito, mas fazer o que, né? É as regras da ABNT. É 2,35. Se aqui, em vez de 4 ou 6, for 5, vou ter que pensar em 2 coisas. Se o número que eu tenho aqui, ele for par ou ele for ímpar. Se for par, por exemplo, 2,65, a resposta de arredondamento vai ficar 2,6, ok? Então, se for par, continua do jeito que tá. Agora, se for ímpar, eu vou aumentar. Então, vai ficar 2,4, ok? Então, arredondamento, se for 0, 1, 2, 3, 4, não muda. Se for 4, 5, 6, ou 6, 7, 8, 9, aumenta 1. Agora, se for 5, o anterior for par, deixa do jeito que tá. Ímpar, aumenta 1. Achou complicado ou é isso mesmo? Tranquilo? Aqui tem o... Ele tá falando. Tranquilo, professora. Tranquilo demais. Pronto, bora fazer alguns aqui e acaba a aula, tá? É a última coisa da aula de hoje. Vamos arredondar esses daqui rapidinho. Vai lá, 2,38. Quanto é o arredondamento aqui? Vai ficar quanto? 2,4? Ótimo. 2,4. Porque aqui é 8 4. maior que 5. Esse daqui, 2,68. Vai ficar quanto? 2,7. 2,7. Esse daqui, 0,451. Eu quero arredondar para casa decimal, ou seja, só um número após a vírgula. Vai ficar quanto? 0,4. 0,4. Ótimo. Porque é 5. 4? Isso. Porque eu quero arredondar só para decimal, ou seja, só um número após a vírgula. Como é 5 e 4 é par, deixa 4. Esse daqui, 4,2. 4,2.
O de baixo, 4,3. 4,3. 4,4. 3 não é ímpar? Esse aqui é 5, ó. Ah, tá. Então tem que ser sempre Sempre par? número par. Só se for 5. Só se esse Mas não é a partir de 6? Oi? Não é a partir de 6? Aqui, ó. O 8, o 3 subiu. Ótimo. O 8 aqui, o 6 subiu. Porque como é que fala? É número acima de 6. Só quando o problema é quando é 5. O problema é só quando é o 5. Quando é 5, o anterior for par, continua par. Se for ímpar, aumenta 1. Ok? Esse aqui, qual é o arredondamento dele? 3. 3. 3. Porque soma 1, né? Esse daqui, qual é o arredondamento? 6,9. 9. E esse? 9,4. Ótimo, porque é ímpar, né? Aqui embaixo, agora eu quero casas setenciais. Setencimais. Setencimais. Ou seja, Centesimais. 2 números após a vírgula. O primeiro vai ficar como? 3,40? 41. 41. 41. Ótimo. Esse daqui? 8,80? 8,78. Ah, tá. Então esse daí não é para arredondar. É para arredondar 2 casas depois da vírgula, ó. Centesimais e decimais. Decimais, ó, vocês sabem o que é isso? Eu nem perguntei, né? Ó, eu tenho um número inteiro, aí eu venho décimo, centésimo, milésimo. Milésimo. Se eu quero decimal, é só uma casa após a vírgula. Quero centesimal, 2. Se eu quero milesimal, 3. Ok? Então aqui eu quero centesimal, só 2. Aqui vai ficar quanto? 45,75. 0. O 7 vai ficar 7 ou 07. 7. vai ficar 8. Que é ímpar, então tem que ficar par. E o último aqui, 85 ou 86? 86. Casa do 5. Deu pra entender? Eu acho que sim. Deu sim. Pronto, glória a Deus. Ó. Sim. Não, eu achei que não ia gastar as 2 horas, mas é porque no início a gente demorou, né? Oi, gente, minhas aulas sempre são de 1h30, tá? Não gosto de mais que 1h30, não. Às vezes passa. Hoje mesmo passou por conta do início. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Oh, essa bibliografia tá errada. Tá aqui o livro de pré-cálculo, nem é. Tá errada essa bibliografia, eu vou consertar. Descartar. Então, vocês têm já uma lista de exercício. Eu coloquei lá para entregar até domingo, né? Para vocês fazerem agora no final de semana, porque tinha a semana passada para ter feito, né? Que eu postei a atividade na terça. Só que como teve gente que não fez, vocês teriam, no caso, a semana toda. Vocês querem que deixe só até domingo mesmo, para vocês já fazerem nesse final de semana? São 10 exercícios. Vocês viram lá? Vocês sabem postar essas atividades? Ó, matemática básica. Aqui tá nosso perfil, né? Tem o título da disciplina. Aqui é o plano de ensino. Aqui era uma pesquisa para saber de onde vocês estão acompanhando. O grupo do WhatsApp. Aí vem o ciclo. Tem o plano de ciclo, o link que foi dessa aula. Tem uma apostilazinha, que é do livro. Para vocês, se tiver dúvida, vem aqui. Um videozinho sobre números racionais do YouTube e a lista de exercício. A lista de exercício, você clica nela e baixa aqui, ó, o PDF. Clicou no PDF, ele baixou. Pronto. Baixa o PDF aqui. Aí vocês vão responder. Pode responder no caderno, tá? Responde no caderno, bonitinho, papapá. Tem comparação de fração, não sei o que lá. Ok, 10 exercícios. Depois, vocês tiram foto
e transforma em PDF. Vocês vão voltar no Moodle e vão enviar. Vai ter um... Oi? O que, Thaís? Desculpa, professora. Foi sem querer. Ó, o meu aqui é diferente do de vocês, mas o de vocês vai ter lá uma parte para enviar a atividade. Aí vocês vão clicar e enviar esse PDF. Ô, gente, não faz em formato de Word, outro formato não. Tenta salvar sempre em PDF, tá? Se vocês não souberem, no Google mesmo, fala assim, converte foto em PDF. Aí vocês convertem. Ok? Ou então procura algum aplicativo. E coloca de novo aqui na atividade. Ó, até agora ninguém enviou ainda. Tá vendo? Tem 0 enviado e 0 que precisa de avaliação. Aí vocês vão enviar essa atividade. Aí, tá bom só o final de semana pra vocês fazerem? Ou vocês querem mais tempo? Eu acho que tá bom. Gostou, Flávia? Ah, que bom. Fico feliz. Eu falo muito, mas eu tento falar o mais didático possível. Mais tempo, Cauã? Porque assim, por que eu não queria mais tempo? Eu quero fazer uma avaliação nesse ciclo. Porque todo ciclo eu quero fazer um exercício e uma avaliação. Aí, nossa aula é só na sexta-feira. A avaliação eu colocaria para sexta-feira. Então, na aula de sexta-feira seria para dúvida. Tirar dúvida que vocês ficaram. E eu passaria mais alguns exemplos, né? Com perguntas mesmo. Como seria perguntas. E a sexta-feira à tarde ou sábado, vocês fariam a avaliação. Aí teria a semana para estudar, né? Ou estudar pela aquela apostilazinha que eu coloquei lá. Por vídeos no YouTube, por esse próprio vídeo aqui nosso. Pode falar, Fernanda. Mão levantada? Bom dia, professora. É que agora são 10 horas e a gente tem aula de educação física. A senhora já encerrou a aula, né? Ah, eu tô encerrando, acabei. Eu só tava explicando mesmo. Eu não sabia que vocês tinham outra aula, não. Mas estamos encerrando. Ok, Tá bom, gente? tchau, professora. Então, vamos lá pra educação física. Tchauzinho pra Tá, vocês.